Bom dia, meus irmãos e amigos. Estou iniciando hoje um projeto que Deus tem colocado, trabalhado em meu coração, principalmente com o público-alvo de atender a igreja, ao qual sou presbítero, a primeira igreja presbiteriana conservadora de Goiânia. Pretendo gravar alguns vídeos, né, que ficará disponível no canal do YouTube da igreja, mas podendo alcançar outras pessoas. Essa é a minha intenção, de como presbítero, né, alcançar, usar a tecnologia ao nosso favor para alcançar os irmãos com algumas mensagens, algumas instruções, algo que eu tenho aprendido também, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que Deus tem me ensinado através das devocionais diárias, né? Então eu tenho meditado em textos, em todos os dias em alguma parte da palavra de Deus, através de vídeos, de livros, e aquilo que Deus for ministrando no meu coração, eu vou selecionando aquilo que eu achar importante compartilhar com a igreja e trazer aqui para os irmãos. Pretendo fazer isso pelo menos umas 2 vezes na semana, né? Pois além da minha devocional, a necessidade de um preparo e de gravar os vídeos, né? Mas acredito que isso poderá edificar a vida dos irmãos e da igreja. Então, irmãos, nesse primeiro momento, eu queria meditar naquilo que Deus colocou aqui para aprender sobre Jesus. A gente entender quem verdadeiramente é Jesus nas nossas vidas. E eu venho iniciar essa primeira meditação lembrando de Moisés, né? Moisés foi aquele homem que Deus chamou para ser o líder e libertar o povo de Deus do Egito, que estava cativo, que estava escravo no Egito, né? E se a gente for lembrar num ponto bem crucial da vida de Moisés, foi quando ele viu uma sarça pegar fogo e não se consumir, e ali Deus chamou para liderar esse povo, para tirar do Egito. E então, naquele texto, se nós lembrarmos, eu vou trazer aqui o texto para os irmãos, que no Egito havia muitos deuses. Então, Moisés pergunta para ele: tudo bem, eu vou ser líder, apesar de depois de ter questionado a Deus que ele não teria essa capacidade, mas Deus estava falando que ele era que iria à frente. Então, ele falou: no Egito existem muitos deuses, então qual que é o nome desse Deus que está enviando? Qual é o nome desse Deus que esse povo deverá acreditar? Eu sei que o Senhor falou para mim que é o Deus dos antepassados. Então, lá em Êxodo 3,13, nós vemos o seguinte: Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que devo dizer? Os israelitas, os judeus ali, estavam acostumados com vários nomes de deuses. Então, no verso 14, Deus responde: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. E no verso 15 ele continua: Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, ou Yavé, né? O Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Então, ali naquele texto, Deus diz: eu sou. Ou seja, quando perguntarem qual que é o meu nome, diga: o Deus eu sou. Que em hebraico significa Yavé, se passarmos para o português é Jeová. Então esse é um evento literal que aconteceu, mas indica algo profético. Com a vinda do Messias, principalmente o apóstolo João, ele deixa isso claro várias vezes no seu evangelho. Porque João ouvia o próprio Cristo falar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. E Cristo vai assim se revelando quem é a essência desse Yahvé que havia se revelado a Moisés no Antigo Testamento. Ele repete esse termo 7 vezes. Então agora nós podemos, com a vinda de Cristo, conhecer ainda mais ele por causa dessa revelação que ele próprio fez. Porém, irmãos, que é o ponto central que eu gostaria de chamar a atenção para mim, para os irmãos, que nós percebemos que as pessoas ao longo das histórias
tem tentado definir o seu próprio Jesus. Mas se nós analisarmos a sua, ou a definição de Jesus de cada um, está contaminada. Primeiramente, pelo pecado, e depois pela minha história, pela minha vivência, por aquilo que eu tenho no meu coração, os meus desejos, a minha carne. E aí nós vemos pessoas, milhões e milhões de Jesuses, se nós pudéssemos plurificar, né, colocar no plural, Jesus, milhões, até bilhões de Jesus. Se cada um fosse definir Jesus, definiria de uma forma diferente para cada um, né? Porque esse Jesus que cada um define, na verdade, nada mais é do que uma projeção minha, aquilo que tem no meu coração, os meus desejos que eu projeto. Porém, o que muda realmente a nossa vida é ter um encontro verdadeiro com Jesus. O Jesus que Ele mesmo apresenta quem é. Irmãos, quando o assunto é Deus, a gente jamais pode usar a frase eu acho que. Né? Isso aí está errado, porque se colocar o que eu acho para eu definir Deus, eu vou estar incorrendo nesse erro. E sim, nós devemos falar o que Deus disse, o que Deus revelou. Deus não revelou tudo acerca dele, mas ele se revelou ali na Escritura. E ele se autodefine. Né? A frase correta é a Bíblia diz que, né? Que quem Deus é. Então agora nós vamos para um evento que aconteceu em João 6, que relata o evento sobre a multiplicação dos pães e peixes. É um evento muito conhecido na palavra de Deus, nas Escrituras. É o único milagre de Jesus, além da ressurreição, que está relatado em todos os 4 evangelhos. Então todos os 4 evangelhos relatam esse texto, esse milagre. E o texto começa nos relatando que Jesus estava diante de 5.000 homens. Naquela época não se contavam mulheres e crianças. Graças a Deus hoje a gente conta todos, né? Mas naquela época o que era contado era só os homens. Então ali estava em cerca de torno de 20.000 pessoas, porque estavam os homens com as suas famílias. Então, ao ver toda aquela multidão que o seguia, Jesus olha para aquela multidão que estava já há muito tempo ali o ouvindo, provavelmente faminta, estavam longe de algum lugar onde eles poderiam se alimentar. Então Jesus pergunta a Filipe, né? E o texto mesmo fala que queria colocar Filipe à prova. E ele pergunta, onde nós vamos comprar pão para alimentar essa gente? E Filipe, assim como eu e você, se estivesse nessa situação, ficaria perplexo, né? O que Jesus está querendo com isso? Que a gente, primeiro, não tem nada aqui perto para comprar. E segundo, nem se a gente trabalhasse meses e meses a fio, a gente não teria o dinheiro para comprar pão para toda essa gente. Né? O denário naquela época era o dinheiro de um mês de trabalho. Né? E não tinha dinheiro suficiente. Então, André, a gente não sabe a intenção do coração de André a afirmar isso. Então, a gente pode imaginar diversas situações. Ele apresentou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Talvez André, de uma forma irônica, falou, a gente tem 5 pães e 2 peixes aqui, que mais que você quer que a gente faça? Né? Às vezes ele tem falado isso, né? Tenha pensado isso, ou o André tem apresentado esses 5 pães e 2 peixes acreditando que Jesus poderia fazer um milagre mesmo, né? A gente não sabe. Mas Jesus então tomou esses pães, agradeceu a Deus, partiu e multiplicou. Alimentou todos os 20.000 homens ali, e ainda sobraram um número muito importante de cestos. 12 cestos. E aí, quando a gente analisa friamente esse fato, o que nos remete? Um líder no deserto, fazendo aparecer pão e sobrando ainda 12 cestos. Talvez para a gente isso não fique muito claro, essa simbologia não fique muito clara para nós. Mas os judeus eram muito simbólicos, na cabeça deles era muito claro que se remetia ali. Remetia um líder, Moisés, no deserto, multiplicando pão, o maná, e os 12 cestos remetendo às 12 tribos, o povo do Antigo Testamento, o povo judeu. Então eles remeteram, e aí se lembravam das profecias do Antigo Testamento. Uma delas, próprio Moisés dizendo, em Deuteronômio 18:15, dizendo assim, o Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio dos seus irmãos israelitas. Deem ouvido a eles. Se a gente for lá naquele tiquezinho que a Bíblia coloca, né, aquele referência, a gente vê que isso também pode ser percebido lá em Malaquias 4, de 5 a 6. Então, diante disso tudo, de tudo que o povo
ouviu ali e viu acontecendo, eles perceberam que realmente Jesus era esse profeta. Ali a gente pode imaginar várias coisas, né? O relato bíblico é bem resumido, mas a gente pode imaginar que um virou para o outro e falou: olha, você está lembrado? Olha aqui, um homem, esse líder aqui no deserto, multiplicando pães, sobrando 12 cestos, Semete aí foram conversando entre si, concordaram que ele era o profeta. Então, em João, no texto nosso de João 6, no verso 14, quando o povo viu Jesus, ele diz assim: quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Porém, a gente lê só esse trecho, a gente fica feliz, porque o povo reconhecia que ele era o profeta, que ele era o Messias prometido, que ele era o Deus encarnado. Mas no próximo verso já vem o primeiro erro que muitas pessoas cometem, né? Muitos cristãos cometem ao definirem quem é Jesus. Olha, vamos dar uma olhada no verso 15. Jesus sabia que pretendia obrigá-lo a ser rei deles. O texto diz isso. Jesus conhecia o coração deles, sabia que aqueles que tinham reconhecido que ele era o profeta pretendiam obrigá-lo a ser o rei deles. Vejam a cena. Eles reconhecem que Jesus é Deus, queriam forçar Deus a fazer alguma coisa. Muitas pessoas, meus irmãos, caem nessa armadilha hoje em dia. As pessoas acham que Jesus é o acelerador da vontade delas. É o catalisador. O que é um catalisador? É um acelerador, né? Acha que Jesus é um catalisador da vontade delas, um acelerador. E a gente pode afirmar categoricamente: Jesus não é um acelerador da sua vontade. Essa notícia, esse ensinamento é claro. E eles e nós temos que ter muita atenção disso, porque mesmo inconscientemente, tentando nos enganar nós mesmos, por vezes a gente se pega fazendo isso. Quando nós voltamos lá para o texto e olhamos, aquele povo encontraram com o Messias e não estavam ouvindo o que ele tinha a dizer. Somente tentaram usar aquele Messias para acelerar a vontade deles e serem a grande potência mundial da época. Qual que era o desejo de coração deles? Agora chegou a minha vez. Agora que chegou a nossa vez, do nosso povo judeu, que ser a potência política e militar da época. Porque chegou o grande Messias, eles estavam esperando um líder político, um grande líder libertador, político e militar, né? Que vingaria todos e oprimiria os judeus, aquele líder que sentaria ali e mandasse fuzilar todos aqueles que tinham oprimido os judeus. Essa era a expectativa, era esse Jesus que estava no coração deles. Porém, eles não ouviram o que Jesus tinha a dizer. E a gente pode relacionar essa história com as histórias do gênio da lâmpada, né? Ou Aladim, aquele filme, né, que todos conhecem, quando as pessoas geralmente pegam a lâmpada e esfregam ali, sai o gênio. O que o gênio fala? Quais são os seus desejos? Qual que é o seu pedido? Porém, a própria palavra gênio nos remete a alguém que tem maior capacidade que a média ou que a maioria das pessoas em alguma coisa. Então, qual que seria o óbvio a se fazer ao encontrar um gênio na nossa frente, que pode realizar os nossos desejos? Perguntar para o gênio, qual que é o melhor para mim? Qual que é o desejo que seja o melhor para mim? E a gente pode relacionar também que quando a gente não sabe nada sobre um assunto, a gente recorre a quem? Um especialista no assunto, né? Quando a gente está com alguma doença, algo que não está nos fazendo bem, a gente vai ao médico, porque o médico ele é mais especialista, sabe mais do que eu, e a gente segue aquilo que o médico passou. Ele receita um remédio, a gente mesmo sabendo o que vai fazer, ocasionar aquele remédio, a gente toma. Então, o povo diante do Deus, o Eu Sou, o Criador do Universo, conhece todas as regras do universo, conhece de matemática, da física, porque foi ele que fez. Estavam querendo pedir o que eles queriam, o que estava na cabeça deles. E não perguntar para Deus, perguntar para ele mesmo o que ele era melhor para se pedir. E aí eu venho para a gente finalizar com uma pergunta. Será que isso não tem acontecido na vida de muitos cristãos pelo mundo? Na vida da igreja em geral? Na nossa vida? Eu quero trazer aqui para os irmãos refletirem. Nós, às vezes, vamos ao culto no domingo,
cantamos louvores, ouvindo a mensagem, cantamos hinos, e no final, mesmo de forma inconsciente, a gente pensa, que ótimo, estou renovado espiritualmente, e acho que essa semana eu vou conseguir com que Deus faça a minha vontade. Às vezes nós não afirmamos categoricamente, mas vamos analisar e pensar, será que isso tem acontecido? Será que nós não pensamos lá no final do culto, se ele vai acelerar aquilo que eu quero? E muitos cristãos, meus irmãos, não gastam mais tempo. Não gastam é uma palavra que seria como se desprezasse, perdesse tempo, mas não passam, não se dedicam mais tempo por estarem em secreto com o Pai em seu quarto, para entenderem qual a vontade dele, para perguntarem ao Criador do universo, aquele que sabe todas as coisas, qual é a sua vontade, para onde eu devo ir, o que o Senhor quer fazer através de mim. E muitas pessoas estão fazendo igual aqueles judeus, que reconheceram o Messias, reconheceram quem ele era, mas queriam trazê-lo a um Deus, a um Cristo que eles criaram, baseados neles. E aí eu pergunto e deixo aqui para os irmãos refletirem, qual que é a sua prioridade? Às vezes a gente vê uma dificuldade muito grande dos cristãos fazerem devocionais diárias, todos os dias. Mas será que isso não é uma falta de prioridade? Não tenho tempo, está muito corrido. Mas se está muito corrido, qual que é a prioridade? Quando a gente tem que elencar as nossas prioridades. A prioridade da nossa vida deveria ser, antes de tudo, relacionar-se com Deus. Relacionar-se com Deus, entendendo qual que é a vontade dele, através da palavra dele, através da oração, através daquilo que Deus tem mostrado para nós, dia a dia. E qual que é a vontade de Deus para a igreja. Então, irmãos, eu que termino deixando essa reflexão, para nós não sermos como aqueles judeus, que reconheceram a Cristo e que queriam que ele fosse o Cristo que eles criaram. Não, o nosso apelo é que nós sigamos o Cristo que ele mesmo se revela ser nas Escrituras. E aí nós vamos continuar mais nesse estudo, nesse texto, quando Jesus Cristo fala que ele é o pão da vida. E aí no próximo vídeo a gente vai meditar mais neste assunto.